E aí eu fiquei assim, né, estudando que nem uma doida, mas assim, eu mal dormia. Eu lembro que eu virei noites estudando de tão empolgada, é que a gente fica muito empolgado. Pelo menos eu, quando começo a estudar, fico muito empolgada. E foi muito legal, porque eu passei uma semana estudando e daquela uma semana eu passei a estudar cada vez mais. Era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria era estudar mais, entender mais e sentir que realmente há sentido naquilo, sabe? E aquilo me empolgou demais. Beleza. De repente, né? Uns 15 dias depois de ter estudado que nem uma doida, cheguei pro meu irmão e falei, realmente, parece que as evidências corroboram isso. Ok. E aí, uns 15 dias depois, eu peguei e fui pesquisar um pouco mais, descobri um cara chamado Dr. Souto. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, né? Quem não sabe quem é o JC Souto, aqui no Insta, tá? Eu descobri o blog dele. Então, se eu já tava mega empolgada, eu fiquei ultra mega master empolgada, porque afinal, alguém do ramo da saúde tava falando a mesma língua que eu. E quando eu descobri aquilo ali, quando eu descobri essas evidências, foi a partir de médicos americanos, suecos, e se eu não me engano tinha um cara que era australiano. Eu nunca entendi de onde que ele era, pra falar bem a verdade, tá? Então quando eu descobri o Souto foi tipo assim, maravilhoso. Porque antes dele eu pensei, se o que a gente sabe, se o que todo mundo sabe é o contrário do que eu estou estudando, então provavelmente isso aqui funciona mesmo. Porque o que eu sei é o que todo mundo sabe e parece que não funciona para todo mundo. Parece que não funciona. Porque eu vejo as nutricionistas prescrevendo farinha láctea com banana para a pessoa emagrecer. Porque eu vejo as nutricionistas prescrevendo macarrão integral para emagrecer e não faz sentido não poder macarrão e macarrão integral poder, sabe? E era a mesma coisa que eu prescrevia, mas não fazia sentido, tanto sentido assim. Gente, beleza. Aí eu pensei, se é o contrário do que eles pensam, deve funcionar. Vou testar. Mas eu ainda estava meio insegura, então quando eu descobri o Souto, que eu fiquei ultra mega master empolgada, eu realmente tive assim aquela segurança, sabe? Aquela convicção de que há uma ponta de esperança, porque antes eu fiquei meio em dúvida. Então, será que esses profissionais sabem que existem essas evidências? Será que eles sabem o que são evidências? Será que eles chegaram nesse ponto de estudo? Porque nunca me deram um artigo em inglês para estudar, sabe? Nunca fizeram isso com a gente. Nunca nos ensinaram sobre as melhores bases de dados, sobre o crivo científico, sobre o que significa uma boa evidência, o que não. A gente tinha um conhecimento muito raso sobre isso, mesmo tendo matéria de metodologia científica, né, na faculdade. Então, na época que eu li ali o blog do Souto, eu falei, esse cara me traz, assim, muita segurança. Ele é urologista, ele é de Porto Alegre, pá, vou ler. Li o blog dele, eu li quase tudo em 3 dias. Quase tudo em 3 dias. Nossa, loucamente li, né, aquele blog. Beleza, vou testar. E eu falo pra vocês que como na época não tinha muita gente no Instagram fazendo isso, óbvio, não tinha gente, não tinha. Era uma coisa extremamente nova, tá? Uma alimentação baixa em carboidratos. Era uma coisa extremamente nova, utilizando esta palavra. Por quê? Porque normalmente o que a gente conhecia, né, sendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Uma alimentação low carb, o que a gente conhecia era a tal da dieta da proteína, né? Nunca existiu uma dieta da proteína de fato. A dieta de Atkins sempre foi uma low carbohydrate diet, certo? Então a dieta de Atkins sempre foi uma dieta de baixo carboidrato. E essa daí eu já conhecia, já tinha lido o livro e tudo mais, mas putz, parecia loucura, né? Parecia loucura. E aí quando eu tava estudando, eu lembro que eu me lembrei do livro e falei, aquele cara tinha razão, deixa eu pesquisar mais, mas... Aí no blog do Souto, gente, tinha uma receitinha de bolinho de caneca, que era feita com ovo, coco ralado, nata, fermento e só. E aí ele botava lá no coisa, né? Ele falou, esse bolinho é legal pra você se adaptar, se quiser usar adoçante, use. Como eu, que estava estudando ali tudo, né, queria minimamente ativar a minha insulina, e como não tinham evidências científicas suficientes sobre adoçantes, o que vocês acham que a senhorita Dona Julie fez? Acha que eu usei adoçante? Nem a pau, tá? Nem a pau. Já fui pro modo hard. Não usei adoçante porque eu não tinha certeza. E aí que eu não queria estar fazendo uma coisa, né, cuidando tanto da redução de açúcares e farinhas,
e ao mesmo tempo tá estimulando com adoçante. Pô, daí bota açúcar, né? Então vamos comer uma coisa gostosa de verdade. Então eu falei, não, então vamos sem adoçantes. E daí eu cheguei pro meu irmão e falei, mano, na época, né? Falei, ó, seguinte, se tu quer continuar emagrecendo, reduz a farinha também, tá? Já que tu já reduziu o açúcar, reduz a farinha. E, gente, como é que eu fiz? Eu reduzi, primeira coisa, açúcar, tá? Na primeira semana ali, quando eu li os estudos, antes de conhecer o Souto ali, eu já tinha reduzido o açúcar. Já não vinha mais adoçando meu café. Ou não, comecei a deixar de adoçar nesse momento. E aí eu reduzi farinha de trigo, farinha de tudo quanto é tipo. Neste momento, continuei tomando leite. Continuei comendo frutas doces, continuei mantendo tudo, tá? De maneira adaptativa.